Tela, por favor. Bom, regulação, gente, ela tem a ver com incentivos, tá? Por quê? Porque todos nós, seres humanos, somos desde pequeno incentivados a fazer alguma coisa, ok? Se você quer, por exemplo, aprender a andar, você vai ter o incentivo de, sei lá, de se locomover melhor, né? Levar menos tempo até chegar a um outro lado. Se você quer incentivar o seu filho a estudar, o que você faz para ele? Promete uma recompensa, né? Promete um presente no final do ano, ok? Ou seja, todo o nosso comportamento humano ele é baseado em incentivos, ok? Quando você recompensa esse incentivo com um presente, né? Essa coisa, você está forçando as pessoas a seguirem uma determinada direção. Quando a recompensa ela é negativa, né, quando ela é uma punição, por exemplo, aí você está desincentivando as pessoas a seguirem essa posição. Então, regulação tem a ver com incentivos, né? Nós vamos ver que tipo de incentivos a regulação pode fornecer para uma pessoa, para uma empresa, né, que é o nosso caso aqui, no caso da regulação econômica. Ok? Agora, quais são as bases, né? Quais são as bases da regulação? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é do Estado produtor. Por quê? Olha aqui para mim. Lá na Idade Média, mais ou menos, né, o Estado ele se limitava a funções essenciais, né, como, por exemplo, prover segurança, etc. E, em contrapartida, ele cobrava o quê? Impostos dos seus súditos, né? Só que depois de um tempo se desenvolveu um modelo chamado Estado de Bem-Estar Social, onde o Estado, além de garantir ali as condições de segurança, ele, além disso, deveria usar o quê? O dinheiro dos impostos que ele recolhia para quê? Para ofertar bens e serviços públicos à população. Daí saiu a ideia o quê? De Estado produtor, tá? Um Estado o quê? Que produz bens e serviços diretamente para a sociedade, ok? Então isso seria uma incumbência do Estado prestar bens, prestar serviços para a sociedade, tá? Qual o problema disso? É que conforme a demanda da população por esses bens e por esses serviços foi crescendo, o Estado também precisou o quê? Aumentar as suas fontes de financiamento. Afinal, todo bem que o Estado fornece, todo serviço que ele fornece não vem de graça, né? Ele tem que pagar servidores, estrutura, etc. E quanto mais demanda por bens e serviços públicos ele tiver, mais imposto ele vai ter que recolher, ok? Ou seja, o Estado produtor ele é um Estado que garante bens, garante serviços, só que ele é um Estado o quê? Um pouco caro, um pouco grande. Por quê? Porque ele exige essa maior estrutura para poder ofertar bens e serviços públicos para a população, beleza? E aí, como esse Estado ficava cada vez maior, e dado que ele precisava fornecer bens e serviços públicos que a população estava demandando, ele cobrava por isso por meio de mais impostos, ok? Só que chegou uma hora que a população não aguentou pagar mais impostos, né? Foi a chamada Taxpayers Revolution, né? Ou seja, a revolução dos pagadores de impostos, tá? Foi um movimento que aconteceu na Inglaterra e que também se espalhou em outros lugares do mundo, né? Mas esse especificamente, com esse nome aqui, Taxpayers, foi uma revolução lá na Inglaterra. E aí, com essa pressão da sociedade, de um lado, por bens e serviços públicos, e por outro, para pagar menos impostos, né? Nós tivemos, então, que uma redefinição da mudança do papel do Estado, tá? O Estado deixou de ser um Estado produtor para chegar ao quê? Se aproximar mais de um Estado regulador. Ou seja, o papel do Estado agora mudou. Antes, ele ofertava diretamente bens e serviços públicos para a sociedade. Agora, ele não vai fazer mais isso. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai delegar essa atividade para uma empresa, tá? Para um terceiro, e ele vai só fazer o quê? Regular essa empresa, fiscalizar essa empresa, para saber se essa empresa está fornecendo o bem ou serviço público na qualidade que se espera, ok? Então, com isso, o que o Estado fazia? Ele acabou, né, com várias processos, equipamentos, atribuições que ele tinha, ele repassou isso para a iniciativa privada e agora a iniciativa privada é quem fornece esses bens e esses serviços públicos, o Estado só regula, ok? Então, de um Estado diretamente produtor, agora o Estado passou o quê? A intervir indiretamente por meio da regulação, beleza? Essa foi o quê? Foi a base do surgimento da regulação, beleza? Tela, por favor. Olha só que interessante. O Estado regulador, então, ele vai ser o intermediário entre o interesse geral da sociedade, né, de querer bens e serviços públicos, e por outro lado, agora nós temos um outro ator, que é a empresa que vai fornecer esse bem, que vai fornecer esse serviço, ok? Então agora a gente também tem o quê? Tem um mercado regulado, certo? Então o Estado regulador, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar arrumar um equilíbrio, tá? Entre o interesse privado, né, que vai envolver o lucro, vai envolver maior investimento, vai
envolver respeito aos contratos, né, como a gente vai ver mais à frente, e também a questão dos interesses públicos, né, que não sei se interesse público é a melhor palavra, né, já que a doutrina do direito administrativo tem mudado em relação a isso, né, agora a gente usa mais interesse geral, né, porque respeitar o interesse privado também é interesse público, né, a gente tende a pensar que o interesse privado é sempre malvado e ele não é. Existem vários interesses privados que também são legítimos e é interesse público proteger também esses interesses privados, ok? Mas, como está na literatura, eu deixei aqui interesse público, tá? Bom, mas enquanto interesse privado é por lucro, maior investimento, respeito aos contratos, os interesses públicos vão ir numa outra direção, né? Que seria o quê? Uma maior competição, o respeito aos direitos dos usuários, né? A modicidade dos preços e tarifas, isso é, os preços e as tarifas cobrados pelos bens e serviços oferecidos não podem ser muito grandes, eles têm que ser módicos, né? Têm que ser adequados, equilibrados, etc. Tá? Também aqui uma outra demanda que é a universalização, é tornar universal, ou seja, é dar mais acesso às pessoas para que mais pessoas tenham acesso então aos bens e serviços oferecidos. Okay? Então o Estado ele vai tentar o quê? Ele vai tentar equilibrar tanto o interesse, olha aqui para mim, tanto o interesse privado, né, da empresa, que agora ele tem que cuidar da empresa, quanto o interesse mais geral, né, o interesse público dos consumidores da sociedade em geral. Por quê? A partir do momento que o Estado saiu da atividade produtiva, que ele deixou de ser um Estado produtor, ele agora vai contar com esse terceiro, que é a empresa, que vai fornecer. Então, assim, não pode ser um ambiente ruim para a empresa, porque se a empresa tiver prejuízo, ela não vai oferecer o bem e serviço, né? E aí nós não vamos ter ninguém para ofertar, já que o Estado não quer mais fazer isso, ok? E, por outro lado, o consumidor também tem seu interesse que precisa ser atendido, né? Não é porque a empresa vai oferecer que ela vai oferecer a qualquer custo e com sacrifício de qualidade, né? Tem alguns padrões mínimos que o Estado vai ter que regular para que o interesse geral, o interesse da sociedade seja atendido, ok? Então, o incentivo principal da regulação é esse, é como fazer com que, ao mesmo tempo que eu tenho uma atividade produtiva para a empresa, uma atividade lucrativa para ela, como que eu equilibro esse lucro com também os interesses da sociedade, ok? Então, um bom regulador ele vai fazer isso, ele vai incentivar a empresa a tanto atingir os interesses dela, quanto também os interesses públicos. O Estado vai ser esse intermediador entre o interesse público e o interesse privado. Beleza? Tranquilo? Agora, quais são as justificativas principais, tá, para que o Estado intervenha na atividade econômica? Porque dependendo do economista que você lê, você vai ter visões completamente diferentes sobre o Estado na economia, né? Vai ter um pessoal que vai dizer que o Estado atrapalha a economia, ok? Como, por exemplo, a frase famosa lá do Milton Friedman, né, que se colocar o Estado para gerenciar, administrar um deserto, em 20 anos vai faltar areia, né? E você tem também outros economistas, como, por exemplo, Keynes e outros que seguem a linha mais dele, que vai dizer que o Estado pode ter um papel importante na economia, sim, principalmente em alguns períodos bem delimitados, ok? Então, a ideia é, assim, dependendo do economista, você vai ter visões diferentes sobre o Estado, ok? E essa diferença também se redunda para outras áreas, tá? Como, por exemplo, a área do mundo do direito, da sociologia, da antropologia e outras áreas também, ok? Agora, qual a ideia aqui? A ideia aqui é já que a gente está estudando para concurso público, né, é fornecer as bases jurídicas e econômicas pelas quais o Estado é legitimado a intervir na economia, né? Nem tanto igual o Milton Friedman, que acha que o Estado atrapalha, e nem tanto igual a outras pessoas que acham que o Estado tem que fazer tudo, né? Mas uma visão um pouco mais equilibrada que legitimaria o Estado a intervir na economia, tá? É claro que, independentemente disso, você tem que saber que essas visões que a gente passa aqui são visões que a gente passa porque estão no edital, né? Mas se você fosse fazer um mestrado ou um doutorado, você poderia lidar, assim, você poderia se deparar com outras visões que criticam essas que a gente vai ver aqui, beleza? Então, por favor, não tome isso aqui como uma verdade absoluta, tá? Essa é apenas uma parte, tá? Da matéria de regulação que cai no edital, ok? Beleza? Tranquilo? Então, tela, por favor. Olha só. Bom, nós temos então duas justificativas principais para a intervenção do Estado na economia, tá? A primeira, né, que é de ordem jurídica, e a segunda, que é de ordem econômica, ok? Existem outros fatores também, né, sociológica, etc., mas essas duas aqui para concursos públicos são as principais, ok? Eu vou falar então primeiro da jurídica e a segunda que depois, né, que é o nosso foco grande aqui, que é a parte da regulação econômica. Ok? Beleza? Na regulação jurídica, melhor, na intervenção jurídica, o fundamento para isso está aqui no artigo 173 da nossa Constituição. O que ele vai dizer esse artigo? Olha só, que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado
só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Ou seja, esse artigo da Constituição, o que ele fala? Ele restringe a atuação do Estado na economia, tá bom? Você vai ter alguns casos que estão previstos na própria Constituição, né? E tirando esses casos que estão na Constituição, o Estado só vai poder intervir em duas hipóteses apenas, tá? E o que esse artigo faz é restringir a atuação do Estado a apenas essas duas hipóteses, tá? Quais são elas? A primeira hipótese é o imperativo da segurança nacional, ou seja, o Estado só pode intervir na economia para garantir algum objetivo que envolva a segurança nacional, ok? Ou para atingir um relevante interesse coletivo, ok? Que aí ele não está expresso aqui quais seriam esses interesses coletivos, mas ele delega para quem? Delega para a lei definir qual interesse coletivo seria esse. Tá? Então, pelo artigo 173 da Constituição, o que a gente tem? Uma limitação da atuação do Estado. O Estado não pode fazer tudo, ele só pode o quê? Agir, no nosso caso aqui brasileiro, né, por dois motivos principais. O primeiro é o imperativo de segurança nacional e o segundo, relevante interesse coletivo. E quem que é que vai definir qual é esse imperativo ou qual é esse interesse coletivo? Quem vai definir isso é a lei, ok? Um outro exemplo, também sobre essa justificativa jurídica para a intervenção do Estado na economia, é o artigo 174 também da Constituição, ok? O que ele vai dizer? Olha só, que na atividade econômica, o Estado tem duas atribuições. A primeira é normatizar, tá? É estabelecer as regras pelas quais a economia vai ser gerida, tá? Daí a gente tem como exemplo o Código Civil, tá bom? Que seria um exemplo dessa normatização do Estado para a atividade econômica, ok? E também o quê? Uma função de regulador, ou seja, nossa Constituição reconheceu o Estado brasileiro como regulador da atividade econômica, ok? E aí, o que o Estado faz para implementar essa questão normativa e de regulação na atividade econômica brasileira? O Estado vai exercer na forma da lei, né, de acordo com o que a lei diz, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Ou seja, o Estado, ao regular, ele tem que fazer o quê? Fiscalizar, né, essas atividades econômicas. Ele também tem que fazer o quê? Incentivar, né? Ou seja, ele pode procurar incentivar determinado setor, por exemplo, cesta básica, e desincentivar outros setores, como, por exemplo, o setor de fumo, né, de tabacaria, etc. Okay? Então, isso envolve também a atuação do Estado. E, por último, a questão do planejamento. Só que esse planejamento aqui tem uma diferençazinha. Por quê? Porque para o setor público, esse planejamento vai ser determinante, ou seja, vai ser obrigatório. Tá? Agora, para o setor privado, o planejamento governamental não é determinante. Ele é apenas o quê? Indicativo. Ele é apenas o quê? Facultativo. Ou seja, o Estado brasileiro ele não pode dizer o que a empresa vai produzir, mas ele pode planejar e indicar para o setor privado o que ele está incentivando. Tá? Então, por exemplo, o Estado pode planejar que ele vai construir 3.000 escolas no próximo ano. Ok. Isso ele vai obrigar a empresa a construir 3.000 escolas? Não. Mas ao dizer que ele quer construir 3.000 escolas, ele já atrai o quê? Já atrai entidades do setor privado, né, empresas do setor privado, construtoras e tal, que vão fazer o quê? Que vão saber desse planejamento público e, se decidirem, né, podem então aí se submeter a um processo de licitação para construir determinadas escolas, ok? Então, assim, essa diferença é relevante, tá bom? Para o setor público, o planejamento estatal ele é determinante, ok? Mas para o setor privado ele é o quê? Meramente indicativo. Tá? O que esse artigo faz é justamente reconhecer que Estado e setor privado tem que caminhar o quê? Tem que caminhar de mãos dadas, ok? O Estado não vai interferir demais no setor privado e, por outro lado, o setor privado também tem que respeitar a normatização e a regulação que o Estado oferecer, ok? Beleza? Agora, essa justificativa jurídica aqui, 173, 174, vai ser aqui a base para a nossa regulação, né? Especialmente esse artigo 174, por causa dessa palavrinha aqui, ok? Mas também tem a justificativa econômica, né? Que ela se baseia principalmente nessa teoria positiva da regulação, tá? O que essa teoria positiva da regulação diz? Ela diz que o Estado regula para suprir o quê? As falhas de mercado. Tá? Se você está vendo aqui essa aula de regulação,
nós já comentamos sobre o mercado de concorrência perfeita. Tá? Esse mercado ele é um mercado que tem algumas características que fazem com que ele seja um mercado autorregulado, tá? Que o Estado não precise intervir nele. Tá? Essas características são, ali você tem um grande número de ofertantes, demandantes, um produto que é parecido, né, entre essas empresas, nesses mercados há realmente uma concorrência perfeita. Nesses casos, o mercado não precisa intervir. Tá? Por quê? Porque o próprio mercado já se autorregula. Né? Você já chega ali num preço igual ao custo marginal, o próprio mercado já se regula, ok? Agora, na vida real, nós sabemos que existem algumas situações que impedem o mercado de atingir o seu ponto de equilíbrio, né, de atingir a sua capacidade máxima. Essas situações são chamadas de falhas de mercado. Okay? Então, falhas de mercado são situações que impedem, né, o mercado de atingir lá o equilíbrio econômico competitivo, de atingir as condições da concorrência perfeita. Então, quando eu tenho um monopólio natural, por exemplo, quando eu tenho um setor em que operar apenas por uma empresa é melhor do que ter uma competição, eu tenho ali uma falha de mercado. Quando eu tenho as externalidades, ok? Quando eu tenho a ação de um agente econômico que impacta a ação de um outro agente econômico e sem que esse impacto seja capturado pelo sistema de preços, ok? Eu tenho ali também o quê? Uma externalidade que também é uma falha de mercado. Quando eu tenho assimetria de informação, quando uma parte sabe mais do que a outra, né, numa transação econômica, isso também é uma falha de mercado. Tá? E o que a teoria positiva da regulação diz é o quê? É que quando tiver uma falha de mercado, tá, o Estado pode agir para quê? Para suprir essas falhas e fazendo isso o Estado estaria o quê? Melhorando a situação da economia, ok? Se existe uma falha de mercado e o Estado atua para diminuir essa falha, então nós estamos melhorando a situação econômica, ok? Essa é a principal justificativa econômica para a intervenção do Estado na economia, ok? Só que assim, além da teoria positiva da regulação, que é essa que eu acabei de explicar para vocês, também existe uma outra, tá? Que é a chamada teoria econômica da regulação. Essa teoria econômica da regulação aqui, ela contrapõe em vários aspectos a teoria positiva. Tá? Então, por quê? Porque a teoria econômica vai ser, por exemplo, uma grande crítica à intervenção do Estado na economia. Vai dizer que o Estado, quando ele intervém na economia, ele está sujeito a alguns riscos, tá? E esses riscos mais atrapalham do que ajudam. Tá? Nós vamos ver isso mais à frente aqui nessa aula. Tá? Mas é só para você saber que a teoria econômica da regulação ela contrapõe, né, a teoria positiva. Tá? A teoria positiva ela enxerga o quê? Que a regulação é o quê? É positiva porque ela vai ter o efeito benéfico de suprir uma falha de mercado. Okay? Já a teoria econômica é um pouco mais cética. Tá? Ela vai dizer que, olha, existem algumas situações e o Estado, por não conseguir resolver essas situações, ele vai acabar atrapalhando quando ele intervém. Tá? Uma das coisas que a teoria econômica da regulação fala, por exemplo, é que o Estado, quando ele intervém na economia, ele tem seus próprios interesses. Então, você tem o interesse da empresa, você tem o interesse do consumidor e você também tem o interesse do Estado. E muitas vezes o Estado utiliza o interesse da empresa e o do consumidor para quê? Para atingir os seus próprios interesses e não o interesse da população. Beleza? Então, a teoria econômica já tem uma visão um pouco mais crítica para essa intervenção da economia, do Estado na economia, melhor dizendo, ok? Mas uma justificativa completamente aceita, né, pelo menos aqui no meio dos concursos públicos, é a teoria positiva da regulação como uma intervenção do Estado na economia, uma justificativa para a intervenção do Estado na economia. Okay? Aqui no Brasil, gente, nós passamos por um período também de redefinição e rediscussão do papel do Estado. Tá? Ele ocorreu na década aí de 90, tá? Mais ou menos ali no começo aí do governo Collor e tal, e se estendeu isso até o governo FHC. Tá? Lá nos anos 90, o governo Collor ele elaborou o chamado PND, né? Programa Nacional de Desestatização. Tá? Desestatização, aqui é um S. Tá? Qual a ideia desse programa? A ideia do programa era repassar para a iniciativa privada vários serviços públicos que o Estado oferecia. Tá? Então, a ideia era repassar para a iniciativa privada serviços de energia elétrica, de telefonia fixa, né? Na época só tinha fixa praticamente, serviços de infraestrutura. Então, o Estado deixou de ser produtor dessas coisas e passou o quê? Passou para a iniciativa privada. Tá? Então, esse aqui, o PNB, foi um grande marco, né, nessa rediscussão do papel do Estado, a saída do Brasil de um Estado 100% produtor para incorporar também algumas coisinhas ali de Estado regulador. Ok? E no governo FHC, nós tivemos, então, a criação das agências reguladoras.
Tá? Porque quando o Estado ele dá para a iniciativa privada um serviço que era dele, ele tem que regular esse serviço. Né? E aí quem vai regular? E aí, nessa resposta, né, para essa pergunta, é que foi criadas as agências reguladoras. Tá? Então nós temos, por exemplo, a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, temos a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que fiscaliza o setor de telecomunicações, temos a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que fiscaliza os transportes de rios, etc. Temos, por exemplo, também a Ancine, né, que é a Agência Nacional do Cinema, que regula a produção audiovisual do Brasil. Temos diversas outras agências, tá, que foram criadas durante o governo FHC e posteriores, né, também algumas foram criadas no governo Lula e tal, mas quem deu o start foi o governo FHC, é isso que é cobrado nas questões para concurso, de criação desse modelo de agências reguladoras, né, que é um modelo um pouco diferente do que nós estávamos acostumados até então, ok? Beleza? Então, desse lado, o que precisa gravar? Que na década de 90 teve redução do papel do Estado, ok? Que o PND foi feito pelo governo Collor, tá? E quem criou as agências foi quem? Foi o governo FHC, ok? A gente vai ver mais à frente que essa é uma parte que é muito importante que você saiba, ok? Beleza? Agora, Jeto, quais são, assim, os requisitos para uma boa regulação? Beleza? O que faz uma regulação ser boa ou não? A gente já conversou que regulação tem a ver com incentivos, né? E que tipo de incentivo a gente pode dar para que uma regulação seja boa? Bom, antes da gente entrar propriamente nesses requisitos, é necessário que nós façamos uma distinção entre poder concedente e poder regulador. Tá? O poder concedente ele é um poder estatal que ele era o responsável por prestar serviços públicos. Okay? E o poder regulador é o que vai regular. Tá? O poder concedente ele vai escolher quais são as atividades que vão ser repassadas à iniciativa privada. Já o regulador ele só vai regular. Beleza? Aqui no Brasil, por exemplo, você lembra lá dos artigos 21 a 24 da Constituição, você vai ver que existem várias coisas ali que são monopólio da União, por exemplo. Né? Os serviços de correios e telégrafos, por exemplo, ele é o quê? Ele é um serviço que é de monopólio da União, tá? Da União, que é uma pessoa jurídica. Né? Se a União quiser repassar esse serviço para a iniciativa privada, ela vai ser o quê? O poder concedente, tá? Porque é a União que está concedendo um serviço para a iniciativa privada, ok? E assim como qualquer outra coisa. Tá? Aqui no Brasil, geralmente, o poder concedente ele está na mão dos entes políticos, né? União, Estados, DF e municípios, ok? Agora, o poder regulador é o poder que vai regular, bom, essa atividade passada, tá? Não necessariamente isso vai acontecer na mesma pessoa. Por exemplo, no caso aqui das telecomunicações, por exemplo, o que acontece? A União tem a titularidade desse serviço, né, é o poder concedente, ela escolheu repassar a iniciativa privada. Mas é a União quem fiscaliza as operadoras de telecomunicações, a Vivo, a TIM? Não é. Quem é que faz isso? Quem faz isso é a Anatel. Tá? A Anatel é uma outra pessoa jurídica, já que ela é uma autarquia. Né? As agências reguladoras criadas pelo governo FHC foram criadas por meio do regime jurídico de autarquia. Né? E a autarquia, como você sabe, lá do direito administrativo, né? Ela tem o quê? Personalidade jurídica própria, por isso que ela é uma entidade. Então você tem a União como poder concedente e a Anatel como poder regulador. São duas pessoas diferentes. Tá? Agora, não são só as agências reguladoras que detêm esse poder regulador. Tá? Existem outros órgãos que também têm poderes reguladores. Tá? O Banco Central, por exemplo, não é uma agência reguladora típica, né? Mas tem poder regulador. A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, também é uma autarquia, né, que não é uma agência reguladora clássica, mas também tem poderes fiscalizatórios, ok? Vários ministérios, como por exemplo o MAPA, né, Ministério de Agricultura, ele também exerce várias funções reguladoras e ele não é uma agência reguladora clássica, tá? Então o poder concedente é aquele que vai escolher o que vai ser delegado para a iniciativa privada e o poder regulado é aquele que faz a regulação, ok? Esse poder concedente e poder regulado podem ser diferentes, como no caso da União e da Anatel, ou eles podem ser o mesmo. Né? No caso da União, decide repassar o serviço e o Ministério da Vida, por exemplo, que faz parte da União, na administração direta, esse ministério decidiu o quê? Decidir logo a regular diretamente, sem precisar criar uma outra pessoa jurídica como uma autarquia ou etc. Beleza? Então, poder concedente e poder regulador tem essa diferença, mas pode ser a mesma pessoa ou não, tá bom? Beleza? Agora, com base nisso, o que acontece? Uma vez que está definido quem vai ser o poder regulador, esse poder regulador ele vai ter alguns objetivos,
ok? E esses objetivos são esses 4 aí que eu coloquei na tela, tá? Um primeiro objetivo da regulação é justamente o quê? O bem-estar do consumidor, tá? Isso pode ser um dos objetivos da regulação, é fazer com que a empresa tenha uma remuneração adequada pelas suas atividades, ok? Mas sem deixar de lado o quê? O bem-estar do consumidor. A outra coisa que pode acontecer, quando a regulação atinge seus objetivos, é a eficiência alocativa, distributiva e produtiva, tá? Qual a diferença entre esses conceitos? Eficiência alocativa tem a ver com o quê? Com maximizar o número de transações, né? O volume de transações. Por exemplo, fazer com que nós tenhamos maiores quantidades transacionadas, né? Maior oferta do bem e serviço público, por exemplo, e ter uma demanda correspondente. Tá? Eu também tenho que me preocupar com a eficiência distributiva. Por quê? A eficiência distributiva ela vai fazer com que os eventuais ganhos, né, de produtividade, por exemplo, que a empresa tenha, que ela não fique com isso tudo para ela, que ela distribua parte dos seus ganhos também com quem? Com o consumidor, ok? Para que a gente possa ter um equilíbrio entre a empresa e entre o consumidor. E também a eficiência produtiva, né? Ou seja, a empresa que for regulada, ela tem que produzir ao menor custo possível, beleza? Usar, então, o menor número de recursos possível para gastar o mínimo possível e produzir o máximo que ela puder, tá bom? Então essa é a questão da eficiência produtiva. Não basta apenas ter uma oferta alta, né, como é a eficiência alocativa. Essa oferta também precisa ser o quê? Precisa ter o quê? Um custo controlado, tá bom? E isso é função aqui da eficiência produtiva, ok? Além de atingir a eficiência alocativa, distributiva e produtiva, um outro objetivo da regulação é a universalização, isso é, tornar o serviço universal, fazer com que várias pessoas tenham acesso a esse bem, esse serviço, tá? E também o quê? Fixar a qualidade do produto, né, do serviço. O que é fixar a qualidade? É você estabelecer parâmetros, né, de qualidade para o serviço. Agora, se o serviço público tiver uma qualidade absurda, o preço também pode ser alto. E o objetivo da regulação é o quê? É compatibilizar uma qualidade adequada, tá, com um preço considerado justo. Ok? A gente vai ver que o que é preço justo dá muita discussão nessa questão, a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Agora, um quarto objetivo da regulação também é o quê? A segurança e proteção ambiental, né? Por exemplo, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro aqui que fiscaliza o meio ambiente, ele é uma autarquia também que fiscaliza especificamente o quê? A área ambiental, beleza? E aí você vai construir uma estrada, não é só construir estrada, tem que ter autorização do IBAMA para construir, tá? Então, segurança e proteção ambiental também podem ser objetivos de uma boa regulação. Okay? Agora, além desses objetivos aqui, o regulador, tá? A pessoa que vai exercer o poder regulador, ele também precisa ter o quê? Ele também precisa ter algumas características, algumas atribuições, tá? Porque se ele não tiver essas atribuições, ele não vai ter o ferramental necessário para poder fazer uma boa regulação, ok? Essas características são, a primeira aqui é defesa e interpretação das regras. Tá? O regulador, ele vai, então, estabelecer as regras de regulação, ele tem que ter instrumentos para quê? Para defender essas regras e até para interpretá-las. Tá? É muito comum também que o regulador tenha algum poder de sanção, né? De poder estabelecer multas para as empresas, para quê? Porque quando você estabelece uma multa, você está tendo o quê? Um incentivo para que as pessoas cumpram a regra, né? Isso é o quê? É nada mais, nada menos do que uma faceta, né? Dessa característica aqui que o regulador precisa o quê? Definir e interpretar as regras, tá bom? O regulador ele também precisa ter liberdade para quê? Para definir os conceitos, tá? Por exemplo, o que é qualidade? O que se entende por qualidade? Tá? O que é qualidade para mim pode não ser qualidade para você, ok? Então o regulador ele tem que fazer o quê? Ele tem que definir o que para ele, naquele serviço público, vai ser qualidade, tá? O que é produtividade? Quando que a empresa pode ser considerada produtiva ou não, tá? Isso também vai variar o quê? De pessoa para pessoa, de empresa para empresa. Então o regulador ele pode pegar esses conceitos mais abstratos, tá? E definir da forma como ele achar que vai cumprir os interesses da regulação, beleza? Então essa é a ideia principal dessa segunda característica aqui, ok? A terceira característica é que o regulador
ele precisa ter o quê? Poderes de investigação, de fiscalização, ok? Para conseguir o quê? Incentivar a empresa a manter-se dentro dos parâmetros impostos, beleza? E aí o regulador ele vai ter, então, um instrumento para garantir isso. Além da investigação, o órgão regulador também precisa ter o quê? Poderes para denunciar às autoridades competentes caso alguma empresa, por exemplo, adote uma prática ilegal, ok? E também, além disso, né, além do próprio regulador denunciar, os consumidores também têm que ter liberdade de denunciar práticas da empresa para o regulador, ok? Então essa também é uma outra característica. A quarta é a especialidade, ok? O que é isso? É que o regulador ele deve ser o quê? Especialista no âmbito em que ele atua, tá? Eu não posso ter um regulador que vai ser responsável por toda a regulação do Brasil, tá? Esse regulador tem que ser especialista, ok? Um vai regular telecomunicações, o outro energia elétrica, o outro infraestrutura, e assim sucessivamente, tá? Por quê? Porque o regulador precisa conhecer bem o setor, ele precisa conhecer as mudanças que o setor está passando para ele regular bem, tá? E para isso ele precisa seguir o critério da especialidade, ok? Além disso, ele precisa ter independência, bom? Independência para quê? Para que ele não se sujeite às pressões da empresa ou somente às pressões dos consumidores, ok? E nem mesmo às pressões do poder concedente, tá? Então, quando você tem um regulador independente, se aumenta a chance do regulador fazer uma regulação imparcial, tá? Uma regulação que não atenda aos interesses só dos consumidores, que também não atenda só aos interesses do empresário, mas também não atenda só ao interesse do poder concedente. É uma regulação que vai ser o quê? Imparcial, tá? E por último, ele precisa ter autonomia para as decisões, né? Para que as decisões regulatórias, né, sejam implementadas e que sejam tomadas sem viés, sem conflitos de interesse, ok? Sejam tomadas sempre no melhor cumprimento aí dos interesses aí da regulação, ok? Nesse caso da autonomia, duas coisas que a literatura aponta muito é o caso da autonomia orçamentária, né? Porque se o regulador ele ficar dependendo de de recursos, né, externos, ele pode perder sua independência, né, já que ele vai depender sempre de alguém, e aí quem tem o dinheiro é quem domina, né, quem manda na parada. E uma outra coisa que ele tem que também ter, além dessa questão da autonomia orçamentária, é a autonomia que eles chamam de técnica, tá? Ele precisa ter, por exemplo, pessoal próprio qualificado, sem depender da mão de obra qualificada de outros órgãos, outras entidades, tá? Então essas duas autonomias aí precisam estar respeitadas para que ele consiga o quê? Tomar decisões de qualidade sem conflitos de interesse, ok? Agora, uma boa regulação, gente, ela também vai estar baseada em 4 princípios, tá? 4 incentivos essenciais, ok? O primeiro deles é a chamada política tarifária definida estável. O que é a política tarifária? O regulador ele pode definir qual é o preço, tá? Qual é a tarifa que a empresa reguladora vai cobrar, ok? Agora, imagina você fazer um combinado com uma pessoa, ok? E a qualquer momento esse combinado puder ser revisto. Fica chato, né? Você não tem o quê? Previsibilidade. Então, por isso é que não basta apenas definir uma política tarifária. Essa política tarifária tem que estar, além de definida, né, formalizada, precisa estar o quê? Estável. Tem que ser uma coisa que não mude. Por quê? Porque quando você tem uma situação, um ambiente que muda bastante, você não está o quê? Dando previsibilidade, não está dando segurança para que a empresa opere, ok? Então, essa política de preço tem que estar o quê? Tem que estar estável, ok? Quando for mudar o preço, quando vai ter reajuste, como que isso vai se dar, né? Com qual periodicidade? Isso também envolve política tarifária definida e estável. Um outro marco aqui é o marco regulador claramente definido, tá? Por quê? Porque esse marco regulador precisa estar claro, não só para o poder regulador, quanto também para a empresa, tá? De forma que qualquer tipo de situação que possa ter algum conflito, possa ser também o quê? Também ocorrer aqui um mecanismo ágil para que haja essa resolução de conflitos, ok? Quanto mais claramente definidos
nós tenhamos um marco regulador, tá? Menos conflito nós teremos. Mas se tivermos conflitos, esses conflitos precisam ser o quê? Solucionados de forma rápida, de forma ágil. Por quê? Porque se nós tivermos conflitos, não dá para entrar na justiça e ficar 20 anos esperando a justiça se manifestar, né? Tem que ser um mecanismo ágil para a solução de conflitos, para que eventuais contritos, né? Ou melhor, para que eventuais conflitos, né, sejam solucionados o mais rápido possível, ok? Agora, mais uma vez, se a resolução de conflitos for benéfica, né, isso favorece a regulação. Mas o ideal mesmo é que nem conflitos houvesse, né? Claro que é uma situação hipotética, né? Nunca vai acontecer isso, mas a ideia é que quanto melhor for redigido o marco regulador, tá? Menos conflitos nós teremos, ok? Então, quando você tem um marco regulatório claramente definido, você diz exatamente pelo que a empresa é responsável, qual vai ser a meta dela, qual vai ser o investimento que ela vai ter que fazer. Quando isso tudo está claro, tá? Isso favorece também uma boa regulação e diminui os conflitos, ok? E por último aqui, garantia contra os riscos econômicos e políticos, tá? Imagina só que você você é dono de uma empresa do setor de telecomunicações. Você faz o contato com o governo brasileiro aqui por 30 anos, sei lá quanto é, mas imagina que seja 30 anos, né? Que é um tempo considerável, pô. 30 anos é uma coisa muito grande, né? Imagina o que vai acontecer com você caso você tenha uma crise no Brasil. A empresa vai suportar, ela vai ser ressarcida, pode ter algum tipo de vantagem ou não, tá? Caso nós tenhamos uma mudança muito brusca na nossa política, nós saímos, sei lá, de uma democracia para uma monarquia, beleza? Como é que vai ficar essa relação, ok? Então, quando isso já está definido nos instrumentos de regulação, isso favorece a regulação porque dá para ela o quê? Previsibilidade e dá para ela também o quê? Dá para ela a segurança, né, para a empresa daquilo que ela precisa realizar, aquilo que ela precisa fazer, ok? Para a gente terminar esse bloco, então, vamos terminar aqui com alguns conceitos, tá? Alguns conceitos mais técnicos. O primeiro que eu queria trazer é o conceito de regulação, beleza? No nosso caso aqui, a gente está estudando regulação na matéria de economia, né? Então, o que interessa para a gente é regulação econômica, tá? Então, eu trouxe aqui a definição do Richard Posner, que é a mais famosa, né? Lá de 74, que diz o seguinte: a regulação é a imposição de regras e controles pelo Estado, suportadas por meio de sanções e com a finalidade de dirigir, restringir ou alterar o comportamento econômico de indivíduos ou empresas. Ou seja, por meio da regulação, o Estado ele vai fazer o quê? Impor regras e controles, né? Aqui a gente pode lembrar do artigo 174 da Constituição, né? Que diz o quê? Que o Estado é agente normatizador e regulador, né? Além disso, vai ser suportada essa atividade por meio de sanções, né? A gente acabou de ver que uma das coisas que o regulador tem que fazer é defender as regras, né? E uma das formas dele fazer isso é por meio das sanções, ok? E essas regras, esses controles, têm a finalidade de dirigir, né? Isso lembra um pouquinho o planejamento, né? Também do artigo 174 da Constituição, restringir, né? Ou alterar. Restringir ou alterar tem a ver com o quê? Com incentivo, né? Incentivo ou desincentivo, que também tem a ver com o quê? Lá com o artigo 174 da nossa Constituição, beleza? E alterar o que, então? O comportamento econômico de indivíduos ou empresas, tá? Então, tudo que forem estabelecidos pelo Estado por meio de sanção para dirigir, restringir ou alterar o comportamento econômico de alguém, tá? Vai se chamar de regulação. Agora, nós podemos ter também alguns outros conceitos. Tá? O primeiro conceito é o conceito de desregulação, que ocorre quando o mercado deixa de ser regulado. Tá? Isso aqui pode acontecer, beleza? Olha aqui para mim. Isso aqui pode acontecer. Tá? Geralmente isso acontece quando as causas que justificaram a regulação deixaram de existir. Né? Então, às vezes, você teve um setor que passou por uma mudança muito abrupta. Né? Um setor que antes era monopólio natural, hoje em dia é um mercado competitivo. Tá? Então, você não precisa mais regular o setor, porque agora a gente chegou no mercado competitivo. Então, você desregula, você tira regras, né, para que esse mercado competitivo possa seguir seu próprio rumo. Beleza? Isso também pode acontecer. Um outro conceito relevante é o conceito de re-regulação, okay? Que é a substituição de regras inadequadas por outras regras, tá? Mais compatíveis com a nova realidade social e econômica. Tá? Então, re-regulação é quando você tira uma regulação
e coloca a outra, tá? Foi o que aconteceu recentemente, né, aqui no ano de 2019, com a Lei Geral das Telecomunicações. Só para vocês terem ideia, quando essa lei foi aprovada, lá em década de 90, ela dava como meta a universalização da telefonia fixa. Ou seja, as empresas que quisessem operar aqui no mercado brasileiro precisavam o quê? Precisavam aumentar os seus investimentos em telefonia fixa. Só que hoje em dia quase ninguém mais tem telefone fixo. Eu mesmo não tenho, né? E o número de telefonia fixa vem caindo abruptamente. Ok? Então, o que é mais relevante hoje? Na área de telecomunicações, é claro que a telefonia móvel por celular e também acesso à internet. Tá? Então, essa nova lei de telecomunicações, ela veio para quê? Veio como uma re-regulação para mudar os parâmetros regulatórios e fazer com que nós deixássemos de ter como meta universalizar a telefonia fixa para ter como meta universalizar outras tecnologias mais avançadas. Tá? Então, re-regulação é isso. É quando você substitui regras que ficaram obsoletas, que ficaram inadequadas, por outras mais adaptadas à realidade econômica, social, tecnológica e cultural do país ou de um setor específico. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, terminamos aqui nosso primeiro bloco. A gente volta, então, daqui a pouquinho.